extrema importância para todos nós, que está no capítulo 9 ainda, a partir do verso de número 20, diz assim: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, querido Deus e Pai. Obrigado, Senhor, nesta noite, pelo privilégio de nos encontrarmos em Tua presença, em Tua casa, e juntos, ó Deus, juntamente à Tua igreja, estarmos aqui para louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo, Senhor, que has de fazer em favor das nossas vidas nessa noite. Por isso te pedimos a Tua bênção, pedimos a Ti a Tua revelação, a Tua graça, ó Deus querido, para que possamos expressar a Tua vontade, ó Deus, aos corações nesta noite. Por isso derrama, Deus, do Teu Espírito Santo sobre cada um. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento e cumpre em nós o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, no nome de Jesus. Amém. Amados, esses versículos que nós acabamos de ler são alguns princípios que Paulo estabelece para ele mesmo. Paulo, ele usa algumas referências como do atleta para ensinar aos irmãos de Corinto algumas disciplinas espirituais. E Paulo faz exemplo dos atletas que correm nos estádios e diz assim, né, que aquele que luta ou aqueles que correm nos estádios, eles o fazem por uma coroa corruptível. No tempo antigo, na Roma antiga, quando os atletas, como os corredores, como aqueles que lutavam nas arenas, eles recebiam, os vitoriosos recebiam uma coroa, mas não era uma coroa como nós temos, como vemos ou como conhecemos uma coroa, talvez de pedras brilhantes com ouro, né? Não são esses tipos de coroas que Paulo está falando. Paulo fala de coroas que louro, né? Folhas de louro. E essas folhas de louro, elas eram trabalhadas e os vencedores nas corridas, nas competições daquela época, recebiam essas coroas.
E o interessante notar que quando Paulo ele fala de coroas corruptíveis, é porque essas coroas elas não duravam um bom tempo para ele poder se gloriar, né, com aquela coroa. Aquela coroa ela era perecível, com o tempo ela murchava. Então Paulo ensina para a igreja de Corinto que o atleta que corre no estádio, que luta no estádio, nas competições, esses homens, eles usavam uma disciplina corporal para poderem chegar em primeiro lugar. Assim como os atletas atuais. Os atletas atuais, eles precisam fazer uma disciplina alimentar. Está aqui o irmão Robinho que treina, né? Faz treino de luta, né? É o que, o Robinho? MMA, né? Vai ser profissional, vai lutar igual o Spider, né? E vai quebrar a canela. Vai lutar, vai chutar a canela de alguém, vai quebrar a canela. Não estou profetizando não, fique em paz, Robinho. E o Robinho, melhor até ele estar aqui, que ele pode comprovar isto. Sabe que o atleta precisa ter uma dieta alimentar, uma disciplina alimentar. Para que ele possa, através dessa disciplina alimentar, ele poder estar preparado para os treinos. Os treinos também são uma disciplina, porque os treinos vai fazer com que o seu corpo, os seus ossos, os seus músculos e até a sua preparação mental fique focada naquele objetivo. Talvez vai se preparar para uma luta, ele vai com o objetivo na sua disciplina alimentar, no seu treino, se preparar para aquele dia e assim lutar, ou se for um atleta em outra competição, correr e assim por diante. Então Paulo, ele fala a respeito dos atletas que correm e que buscam ter vitória nesta vida de uma coroa corruptível, mas Paulo não está somente falando a respeito, ele está dando exemplo daqueles que correm no estádio por uma coroa corruptível. As coroas hoje, os símbolos da vitória hoje são troféus, são cinturões, e até mesmo esses materiais, por mais que eles perdurem por mais tempo do que uma coroa de louro, eles também são corruptíveis. Em um momento da vida, por mais que seja feito de ouro, ou de prata, ou de cobre, ou de bronze, eles são corruptíveis. Eles com o tempo vão se deteriorando, vão perdendo o seu brilho, vão perdendo a sua polidez, vão perdendo até mesmo em forma aquela alegria de ter obtido aquela vitória. Se perde-se o prazer por aquele objeto. No momento que ele recebe a vitória, que põe um cinturão, ou que levanta, para ele ali está sendo o maior troféu, a sua vitória, simbolizada naquele objeto. Mas, no momento que ele recebe a vitória, ele não faz lembrança de que aquilo é corruptível. Para ele é a vitória da sua vida, talvez. E Paulo, ele diz que os cristãos, nós como cristãos, nós também, assim como os atletas, assim como esses homens, mulheres que buscam também vencer nos estádios ou nas competições, e assim fazendo-se as suas disciplinas corporais e alimentar, Paulo dá exemplo disso a respeito também de uma disciplina espiritual. E essa disciplina espiritual também é o preparo que nós devemos fazer, não por uma competição humana ou uma competição espiritual, porque também nós devemos entender que nós batalhamos e lutamos não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível.
E essa coroa incorruptível, de fato, é a salvação das nossas almas. Não de fato que nós estamos lutando pela salvação, porque a salvação já foi garantida na cruz, pela graça, pelo amor de Deus, ali na cruz do Calvário, em dar o seu Filho para nós, pelos nossos pecados. Paulo está dizendo que é necessário haver uma disciplina, não só para conquistarmos uma coroa incorruptível, já conquistada, porque somos mais que vencedores, mas Paulo faz uso disso, como o contexto já nos explica, quando ele diz que ele se faz de fraco para os fracos, se faz de tolo para os tolos, se faz de judeu para os judeus, e se faz sem lei para aqueles que estão sem lei, mas não estando fora da lei, estando sim debaixo da lei de Cristo, para ver se ganhava algumas pessoas para Jesus. O que Paulo está ensinando para nós nesse texto, da qual ele se refere aos atletas, a disciplina dos atletas, a coroa corruptível dos atletas, e fazendo referência espiritualmente aos cristãos e também a sua disciplina espiritual e a sua coroa incorruptível. O que Paulo está querendo dizer com isso? O que é que Paulo está querendo nos ensinar, nos trazendo referências, da qual ele tinha um conhecimento amplo naquela época, e que também para nós não seja um conhecimento profundo a respeito das disciplinas corporais, mas para nós devemos entender que é necessário haver em nós um compromisso de vida para com as responsabilidades espirituais. Agora eu vou ser mais claro com os irmãos, talvez você não esteja compreendendo ainda. O que faz uma pessoa obter a vitória? Você quer ter vitória? Você não quer ter vitória? Quem não quer ter vitória na vida? Quem não quer ter vitória na vida? Eu quero ter vitória na vida, irmãos. Existem campos e áreas da nossa vida que nós queremos obter vitórias. E essas vitórias, de fato, elas são os objetivos da nossa vida. Essas vitórias são para nós o alcance dos nossos sonhos. Mas para isso ocorrer, para isso acontecer, Paulo está nos dando exemplo de atletas, está nos dando exemplos de lutadores, de competições e de disciplinas. Então ele nos explica dizendo, ele nos ensina dizendo que é necessário para que eu e você possamos obter a vitória, é necessário que também nós tomemos algumas disciplinas na vida como via de regra para o alcance de algumas vitórias que nós desejamos em nossas vidas. A exemplo disso, eu quero que você abra lá em Isaías capítulo 38, que agora, depois nós vamos falar agora de alguns princípios necessários para a obtenção de algumas vitórias. Isaías capítulo 38. Quem achou, pode ler. Apenas os versículos primeiros, versículo de número 1 mesmo, só 1. Amém? O que essa palavra tem a ver com 1 Coríntios? Não há nenhuma ligação, não há nenhum viés que possa interligar esses textos de Isaías 38 com o capítulo 9 de 1 Coríntios. Não há. Mas há alguns princípios estabelecidos ali
em Isaías que de fato cabem e se encaixam com os textos de 1 Coríntios. Qual? Quando Paulo está falando sobre disciplina corporal, Paulo ele explica que ele subjuga o seu corpo no verso de número 27, o último versículo, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, quer dizer, ele está falando que ele segue algumas orientações bíblicas, como se autodisciplinar em algumas questões da vida, que isso cabe muito ao testemunho de vida, do qual, por exemplo, uma dieta alimentar de um atleta, ele vai dizer assim, que ele pode comer certos tipos de alimentos, e vai ser dado a ele também o não, para ele não comer. Isso é uma disciplina espiritual, irmão. Andou em verdade e em coração perfeito. Continua. Olha aí, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou. Amém? Isto está de fato inserido na vida de Isaías como uma disciplina para ele. Agora, o que Paulo nos ensina como uma disciplina espiritual para nós, quando ele diz que reduz o seu corpo à servidão, para que pregando aos outros, o que Paulo está dizendo? O meu testemunho, a minha disciplina de vida, de dizer não para algumas coisas, porque se de fato, no mundo espiritual, eu ter uma aceitação, ou aceitar algumas coisas na minha vida, aquilo de fato vai comprometer o meu testemunho, e isso vai anular a verdade de Deus em mim. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando Paulo estava no meio dos judeus, Paulo não deixava de ser cristão. Paulo se fazia de judeu. Paulo se abstinha de algumas coisas, sem sair do centro da vontade de Deus, para poder, através do seu testemunho, alcançar os seus irmãos, os seus compatriotas. Então, Paulo diz assim, que se fez de judeu para os judeus, se fez de fraco para os fracos. Não é fraqueza moral, Paulo não está falando de fraqueza moral, Paulo está falando de identificação. Essa identificação, meu irmão, ela contribui muito para o evangelho em testemunho. O nosso testemunho, ele tem que contribuir para o bem comum, para a vida das pessoas. E assim, o que é necessário para eu ter um bom testemunho, meu irmão? O que é necessário para eu ter um bom testemunho, pastor? O que é necessário para que a minha vida, se muitas das vezes eu falar alguma coisa, se eu expressar alguma coisa, se eu não falar alguma coisa, que pelo menos o meu testemunho seja uma pregação do evangelho para a vida das pessoas. Porque muitas das vezes nós achamos que só pregar falando da Bíblia é evangelismo. Só basta isso. E não. A princípio, a nossa vida em testemunho na nossa sociedade, a nossa vida em testemunho no âmbito, no local de trabalho, ou na escola, ou até mesmo na igreja, ou no meio dos nossos parentes, da nossa família. É necessário que o nosso testemunho em vida seja uma vida, assim como o profeta falou para o rei Ezequias, dizendo: coloca a tua casa em ordem, Ezequias. O que para nós é colocar a casa em ordem, meu irmão? Para que
a nossa casa em ordem possa ser um bom testemunho para aqueles que nos observam. Quando Eliseu estava passando, a mulher disse: olha, marido, ali está passando um santo homem de Deus. A postura de Eliseu, o estilo de vida de Eliseu, não era pela roupa, pelo corte de cabelo, não era pelas expressões faciais que Eliseu foi reconhecido como um santo homem de Deus, mas era pelo estilo de vida que alguém estava ali observando. Aquela mulher todos os dias observava aquele homem passar, e aquela conduta, aquele homem que passava e comia na casa daquela mulher, a qual ela o hospedava, ela entendeu que ele era um santo homem de Deus. Por quê? Porque o seu testemunho falava mais alto, mais forte, era mais relevante, talvez, do que as suas palavras. E muitas das vezes, meu irmão, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Eu já falei aqui sobre ter uma vida em ordem, mas quando eu quero ter uma vida em vitória, quando eu quero receber um milagre, quando eu quero receber uma bênção de Deus, entenda, irmão, que não é de qualquer jeito que eu vou ser abençoado. Deus não abençoa uma pessoa que vive uma vida de qualquer maneira. Como eu posso ser abençoado se minha vida não está correta com Deus? Como eu posso ser abençoado se minha vida não está andando certa com o Senhor? Então, vamos trazer alguns princípios que estabelece para nós como uma conduta, como um estilo de vida, como uma disciplina. Porque quando você vai tratar algumas coisas para colocar em ordem alguma coisa na vida, é necessário uma disciplina pessoal. Por exemplo, eu quero colocar a minha família em ordem. E como eu posso colocar a minha família em ordem, sendo um chefe de família? Como é que eu vou colocar os meus filhos em ordem? Como é que eu vou colocar a minha casa em ordem? Como é que eu vou colocar as minhas coisas em ordem? Colocar as coisas em ordem requer-se disciplina. E disciplina requer-se foco e perseverança. Aí, vamos colocar as coisas em ordem lá em casa. Espera aí, agora a gente não vai mais dormir 2 horas da manhã. Vai todo mundo agora dormir cedo, vai ter que ser uma questão de observância, uma vigilância, de eu estar em cima dos meus filhos e dizer: olha, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar, olha, tem que ter hora para tomar o café da manhã, tem que haver hora para o almoço. Antigamente, as famílias, eu não estou dizendo a respeito disso que você deve fazer, porque a vida hoje, o estilo de vida social mudou-se muito. Hoje o pai e mãe trabalham, hoje os filhos trabalham. Antigamente não, antigamente só trabalhava o pai. Hoje os filhos, na sua tenridade, aos 14, aos 13, já estão trabalhando. E antigamente o pai sentava na mesa, os filhos sentavam na mesa, a esposa sentava na mesa. Hoje não, hoje almoça cada um horário. Mas os tempos mudaram, as coisas mudaram, o tempo, as horas estão corridas. O horário de um não é o mesmo horário do outro. Um sai para trabalhar, o outro está saindo para estudar, o outro volta da escola, está saindo. Então, as coisas mudaram, não dá para mais praticamente sentar na mesa todo mundo junto, a não ser um domingo, um sábado, um feriado. Mas quando eu quero colocar alguma coisa na minha casa em ordem, se fosse um âmbito de sentar na mesa, de deitar para dormir ou para acordar, haveria uma necessidade de eu tomar uma posição, de haver uma vigilância, uma supervisão, para que as coisas acontecessem dessa forma. Aí você traz isso para o campo espiritual. Colocar em ordem a nossa família é colocar em ordem os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra, incluso trazer em essência para dentro da nossa casa, da nossa vida. Por exemplo,
Quando se trata de filhos, os pais não devem ser omissos na educação dos filhos. Nós devemos ensinar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado, desde a sua infância. Desde que quando aprendeu a dizer papai e mamãe, já tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Há muitas pessoas hoje que vê o filho fazer coisa errada e está achando bonito. Ai, que bonitinho, que engraçado. Hoje eu costumo dizer que os filhos que não têm disciplina, que não têm regra, se for no zoológico, perde o braço. Igual o menino lá que apareceu na televisão. Estava lá brincando com aquilo que não se pode brincar. Ele ultrapassou os limites. Havia limites, havia 2 limites ali, havia 2 barreiras. E ele pulou as 2 barreiras. O pai ficou observando de longe e sorrindo. Todo mundo viu esse caso, não é isso? Então, nós devemos ensinar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Devemos padronizar aos nossos filhos qual é a fonte do certo, do que é correto. Quando você dizer para o teu filho, olha meu filho, você não pode fazer isso, mostre para ele o que é a fonte, o padrão do que é certo. E a fonte, o padrão do que é certo e correto na vida de uma pessoa, de um cristão, é Jesus. Você vai dizer para ele, meu filho, Jesus ensinou que nós não devemos mexer nas coisas que não é nossa. Jesus ensinou, meu filho, que nós não devemos falar coisas da qual ele não se agrada. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que se o filho roubar, nós dizemos, o filho não pode roubar. Mas por que não pode roubar? Porque Jesus ensinou que não pode roubar, que não pode fazer coisas erradas. Nós não devemos ser omissos na educação dos nossos filhos. Não é uma questão de tempo, de horário, de alimento, se dorme cedo ou não dorme, se assiste TV até mais tarde ou não. Tem que se estabelecer sim limites. Mas não devemos ser omissos na educação. Não devemos ser omissos na educação. Porque, irmãos, preste muita atenção. As pessoas nos observam não somente a nossa vida como pessoa, mas observam, se a esposa é cristã, observa o marido, observa a esposa, observa o casal, observa os filhos, observa a casa, observa todas as coisas. As pessoas olham isso. Os não cristãos, eles olham para nós e analisam a nossa vida, o nosso perfil, o nosso cotidiano. Então é por isso que como cristão temos a responsabilidade de colocar sempre a nossa família em ordem. Diz amém? Mudar é preciso, meu irmão. Né? Muitas coisas precisam ser arrumadas na nossa vida. Muitas coisas precisam ser colocadas em ordem. E para isso precisamos colocar disciplina, regras e limites estabelecidos por Deus. As famílias hoje estão desorganizadas. As famílias hoje estão desorganizadas. E nós precisamos, igreja, como igreja, organizar, não propriamente, como eu falei aqui, tempo, hora, mas impor limites dentro da nossa casa. Precisamos expor a verdade para os nossos filhos. Devemos ensiná-los que eles precisam orar. Devemos ensiná-los a palavra de Deus. Devemos ensinar que eles precisam amar a casa de Deus. Hoje os nossos filhos amam mais os eletrônicos, os celulares, do que propriamente a Bíblia. Se tinha um objeto, quando eu era menino, quando a minha avó, ela mostrava aquele livro da capa preta, que ela dizia, aqui é a boca de Deus aberta. Aqui quando você abre, Deus falando conosco.
E aquilo dava um temor, dava um medo, porque era a Bíblia, era a palavra de Deus. E hoje os nossos filhos nem sabem o que é Bíblia, meu irmão. Não sabe nem o que é Bíblia, sabe mexer no celular, sabe mexer no tablet, mas não sabem abrir a Bíblia. Os nossos filhos dão de 10-0 na tecnologia em nós, meu irmão. Sabem mexer no computador, em programas, sabem fazer tantas coisas, mas não sabem abrir a Bíblia para ler e meditar na palavra de Deus. Mas sabe por que eles não sabem? Porque nós não ensinamos. Nós fazemos a maior festa em dar um celular para os nossos filhos. Fazemos um mistério, uma alegria em comprar um eletrônico, uma roupa, um sapato, um tênis, uma roupa de marca, mas não fazemos questão e alegria de chegar para os nossos filhos. Está aqui, meu filho, a palavra de Deus para a tua vida. É isso que eu quero lhe ensinar, é isso que eu quero que você coloque o teu coração, é nisso que eu quero que você coloque a sua vida, o seu foco. Devemos ensinar isso para os nossos filhos. Vocês estão entendendo? Eu sei que tem mães e pais que estão aqui, tem filhos pequenos, crianças. É necessário, irmãos, nós ensinarmos o verdadeiro objetivo da vida para os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a estarem na escola bíblica dominical. Eu lembro, os meus pais não eram crentes, não eram cristãos. Minha avó me levava para a escola dominical. Minhas tias me levavam para a escola dominical, para a igreja batista. Eu lembro até hoje das histórias da palavra de Deus, que as tias contavam, que nos ensinavam. E hoje, irmão, não é porque eu aprendi, depois que eu aceitei Jesus, que nós devemos estar na escola bíblica dominical. Não, eu aprendi a amar a escola dominical porque alguém, quando eu era criança, fala: não, meu filho, você tem que ir para a escola dominical. Os nossos filhos sabem muitos caminhos por aí, mas não sabem o caminho da escola bíblica dominical no domingo, meu irmão. Devemos colocar em ordem a nossa casa, a vida dos nossos filhos, impor para eles, enquanto são pequenos, enquanto são crianças, ensinando eles no caminho que se deve andar, para que mais tarde eles não se desviem dele. Quem está entendendo, diga amém. Uma outra coisa que devemos pôr em ordem é as nossas finanças. O que tem de crente hoje enrolado em finanças não está escrito, meu irmão. O que tem de crente hoje inadimplente, com nome no SPC, no Serasa, até não sei onde, no espaço, até em outro planeta tem o nome dele lá devendo, meu irmão. Com o vizinho, com o seu Joaquim, com o seu João, com a dona Joana, com a dona Beltrana, com a dona Silcrana. Devemos colocar em ordem as nossas finanças. Eu sei que muitas das vezes o salário que nós recebemos não dá para pagar nem a metade das contas, e a gente atrasa aqui, atrasa ali. Eu não estou falando de você atrasar uma conta ou não. Nós estamos falando daqueles que gostam de comprar e não gostam de pagar. Será que tem crente aqui hoje que é assim, irmão? Diga: aqui não são ágape não. Aqui não tem, irmão. Aqui o crente comprou, pagou. Diga glória a Deus, irmão. E é assim. Por quê, meu irmão? Essas áreas da nossa vida, o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nem sempre, por mais certo que nós façamos em relação aos filhos, em relação às finanças, ou algumas áreas da nossa vida, vão sair como a gente planejamos, por mais correto que seja. Mas uma coisa, o diabo ele nunca vai ter o direito de te acusar, de lhe condenar, e de ter nenhuma legalidade na sua vida, nenhuma brecha em alguma área, porque ele sabe que ali está em ordem. Falhou, mas sabe que não foi uma postura, uma conduta voluntária em querer fazer errado. E ele sabe que ali não há uma liberdade para ele agir.
Crente precisa saber gastar, meu irmão. Tem gente que gasta mais do que ganha. Compre o necessário, meu irmão. O mundo consumista hoje, essa sociedade consumista, gasta mais do que recebe. O camarada recebe R$780, ele gasta 2.000. Se ele recebe 2.000, ele gasta 4.000. Nunca está satisfeito em gastar dentro do orçamento. São coisas, irmão, que nós precisamos aprender como cristão, como crentes em Cristo, para que possamos ter compromisso, para que possamos ser abençoados. Diga amém. Eu já vou encerrar. Vai comprar alguma coisa, meu irmão? Conversa com a esposa. Esposa, vai comprar alguma coisa? Converse com o esposo. Não sai comprando de qualquer jeito. Não sai comprando o que dá na cabeça. Não sai comprando por aí. Bateu na porta o homem que vende o tapete, o tapoé, aí compra, aí chega para o marido, marido, comprei. Né? Não sai comprando assim, irmão. Tenha santa paciência, calcule as coisas, calcule suas finanças. Tudo que vem na vitrine quer comprar. Né? Deus está falando aqui hoje, irmão? Ou não? Oi? Coelto? Deus está falando. Mas você ficou vermelha por quê? Glória a Deus, né? Deus está falando, né, irmão? Mas são coisas que, por mais que talvez o que eu esteja falando esteja acontecendo com a sua vida, e você, claro, isso aqui também já aconteceu comigo, algumas coisas acontecem comigo também. Nós não estamos livres, irmãos. Só que a gente precisa colocar as coisas em ordem. Por quê? Muitas das vezes, muitas bênçãos ficam retidas na nossa vida, porque nós estamos sendo omissos, estamos sendo falhos naquela área. E precisamos acertar. E se não dá para acertar, mas estamos pelo menos tentando, querendo ajeitar, ajustar as coisas. Amém? Devemos pôr em ordem o nosso ministério, meu irmão. O nosso ministério pessoal e o ministério coletivo, meu irmão. Ministério é coisa séria, irmãos. Como eu queria que todos os obreiros estivessem aqui, todos os irmãos. Ministério é coisa séria. Tem gente que pensa que ministério está fazendo um ministério na igreja porque para agradar o pastor, para agradar o A, para agradar o B. Não, meu irmão. Nós temos que entender, uma vez que nós somos chamados por Deus para sermos cristãos, sermos salvos, luz do mundo, sal da terra, e assim também temos o privilégio de trabalhar na sua obra. Devemos colocar em ordem o nosso chamado e o nosso ministério. Primeiro, vamos prestar conta com Ele de tudo aquilo que Ele nos ordenou a fazer e não fizemos. Vamos prestar conta com Ele de tudo aquilo que fizemos e fizemos errado no ministério. Vamos prestar conta com Ele de tudo aquilo que fizemos certo, fizemos correto. E Ele vai nos abençoar, vai nos galardoar pelo trabalho das nossas mãos, na sua obra, o nosso testemunho, o que pregamos, o que ensinamos, o que tocamos, o que fizemos na casa do Pai, o que fizemos para pessoas, como um ministério na nossa vida. E eu separei aqui algumas coisas que é de extrema relevância. Irmãos, preste muita atenção nisso, aqui é muito importante. Nós temos o privilégio de sermos chamados e escolhidos para trabalhar na obra do Senhor. Nós temos esse privilégio, meu irmão. Olha que coisa magnífica, que coisa tremenda. Você tem o privilégio de fazer a obra de Deus. Nenhuma autoridade dessa terra, pela posição que por mais privilegiada que seja, não se iguala ao privilégio de você ser um servo do Senhor e servi-lo na sua obra. Não se iguala, meu irmão. E a gente vê tantas pessoas, tantas situações quanto ao ministério pessoal. Quantos ministérios estão capengando? Quantos ministérios estão parados? Quantos ministérios estão aí sem frutos? Porque os ministérios não estão em ordem. Quantos talentos enterrados?
Então aprenda isso aqui. Que o fundamento do ministério é o caráter. Primeira coisa, meu irmão, é colocar em ordem o nosso caráter, para que o nosso ministério possa fluir, possa ter resultado, possa ter frutos. Ninguém pode se justificar de não ter fruto, meu irmão. Se o teu ministério pessoal não der fruto, o culpado não é a esposa, o culpado não é o esposo, o culpado não é o pastor, não é o irmão A, não é o irmão B. O culpado da falta de fruto do nosso ministério somos nós mesmos, meu irmão. Precisamos dar frutos, precisamos trabalhar o nosso caráter para que o nosso ministério seja frutífero. Para que no abrir da nossa boca, as pessoas ouçam a palavra de nós e dizem verdadeiramente essa palavra é palavra de Deus na vida desse homem, na vida dessa mulher. Porque conheço o seu testemunho, conheço o seu caráter. Ele é sim, não, tem compromisso com a vida, tem compromisso com a família, tem compromisso com a sociedade, tem compromisso com o seu ministério, com a sua casa, tem compromisso com a sua igreja. E a natureza do ministério é o serviço. Temos que colocar a mão na obra, meu irmão. Ministério não é ficar sentado no banco da igreja, não. Ministério é suor, é lágrima. Ministério é trabalho. Ministério é calo na mão. Jesus ensinou assim: olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Uma vez que você foi chamado, escolhido para o ministério, tem que colocar a mão no arado. O arado é o trabalho mais pesado que tinha naquela época e tem até hoje. Trabalhar com instrumento de arar a terra era muito complicado, era muito difícil. Debaixo de um calor causticante, de um clima de frio, de chuva, mas tinha que arar a terra. E Jesus ensina: lançou a mão do arado, não olha para trás. E a gente vê tantos descasos com a obra de Deus, meu irmão. As pessoas fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Fazendo a obra de Deus com o corpo mole, fazendo a obra de Deus pela metade. E a natureza do ministério é o serviço. Tem que colocar a mão na obra. E a medida do ministério, qual é a medida que eu tenho que me colocar nesse serviço? A Bíblia diz que é o sacrifício, meu irmão. Muitas das vezes temos que nos anular, temos que nos subjugar, disciplinar a nossa vida, para que possamos fazer a obra do Mestre. Qual é o motivo do ministério? É o amor. Por que você faz? Porque o pastor mandou? Por que você faz? Porque você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo de Deus tratar com você? Não. Você faz por amor. Ministério se faz por amor. Amém? Se não tiver amor, se não tiver o coração no ministério, se não tiver o coração na obra, nem faça, meu irmão. Porque se você fizer sem amor, sem colocar o coração, você não vai ter fruto, vai ser feito pela metade. E a Bíblia diz assim, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você quer ser um maldito, meu irmão? Pergunta aí para o teu irmão se ele quer ser um maldito. Hã? Você quer ser amaldiçoado? Quer ser um maldito? Não. Então faça a obra de Deus com compromisso. A autoridade do ministério é a submissão, meu irmão. Obediência. Hierarquia. Amém? Ferramenta. Quais são as ferramentas do ministério? Palavra e oração, meu irmão. Palavra e oração. Se tem algo que é uma ferramenta útil para o ministério, palavra e oração. Crente que não ora, crente que não lê a palavra, não é crente, meu irmão. Como é que a gente vai ter uma vida espiritual ativa, fortificada, cheia do Espírito Santo, de bons frutos, se eu não estou orando? Se eu não estou lendo a palavra? Você já parou para perguntar para si mesmo e pensar em você mesmo? Quanto tempo nós passamos na frente de um computador? Quanto tempo nós passamos na frente de uma televisão? Quanto tempo nós passamos batendo um papo com conversas que não edificam?
Agora pare para pensar. Quantas horas você ora? Quem hoje consegue tirar um período de 1 hora de oração por dia? Será que você tem lido a palavra de Deus todos os dias, meu irmão? Você comeu, você se alimentou, encheu a barriga, bebeu água, bebeu refrigerante, bebeu suco, comeu um doce, tudo isso é muito bom. Mas como que você quer ter um resultado? Você vai engordar desse jeito. Como é que você vai vencer? Quem quer engordar? Disciplina, não tem disciplina nenhuma, come toda hora. Pode ver um doce, já come. Agora, irmão, a maior disciplina do cristão, palavra e oração. E acrescente o jejum também. Palavra, oração e jejum. Alimente a sua alma, disciplina a sua alma. Você vai ver o resultado que Deus vai fazer, meu irmão, no mundo espiritual. O resultado que Deus vai fazer lá na sua família. O resultado que Deus vai fazer no seu trabalho. O resultado que Deus vai fazer no seu ministério pessoal. Que Deus tem que mudar a situação da pessoa se a gente não está orando de verdade, não está jejuando, não está lendo a palavra. Quer ter resultado? Ore. Quer ter resultado? Palavra. Diga amém, meu irmão. Qual que é o poder do ministério? O Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. E o privilégio é o crescimento. Você vai ver o resultado. Qual é o modelo do ministério? Jesus Cristo, meu irmão. Modelo, padrão, não é o pastor André, não é o pastor A, não é o pastor fulano, nem o Beltrano. O modelo do ministério nosso tem que ser Jesus, meu irmão. Diga amém. Para nós encerrarmos. Põe em ordem o teu testemunho. Uma coisa é as pessoas dar testemunho de nós, meu irmão. Como você é conhecido. Como é que a pessoa te conhece lá na tua rua? Olha lá, irmã fofoqueira. Olha lá, aquele irmão. Comprou e não me pagou. Caloteiro. É assim que muitas pessoas é conhecida. Olha aquele irmão. Rapaz, fala um palavrão. É assim que às vezes a pessoa nos conhece, meu irmão. Aquele irmão lá, olha, xinga a mulher, bate na mulher, xinga os filhos. É uma arruaceira terrível. Como é que a gente somos conhecidos, irmão? Como é que as pessoas nos respeitam? Sabe que as pessoas de fato nos respeitam? Você sabia que um crente cheio do Espírito Santo, as pessoas respeitam. As pessoas não podem gostar de você, mas vão te respeitar. Não pode ir com a tua cara, mas vai te respeitar, meu irmão. Até o inferno te respeita. A Bíblia fala que os camaradas foram repreender um demônio lá em Atos dos Apóstolos e falaram assim: eu te repreendo, o demônio, no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o diabo falou para eles: opa, Paulo eu conheço. E Jesus também conheço, mas vocês, eu não conheço não. Demônio, aquelas pessoas deu uma surra e rasgou a roupa, que eles correram tudo pelado. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Agora, crente que é cheio do Espírito Santo, ele é conhecido no inferno, meu irmão. O diabo respeita ele. Agora tem gente aí que o diabo nem respeita. O demônio mais chulezinho lá do inferno dá uma rasteira nele, dá uma rasteira nela, que não respeita. Mas é assim mesmo, irmão. Tem gente que fala assim: o diabo ri da cara dele. A hora lá, vai, sai daí, mano. Você não. Quem é você? Não te conhece. Né? Agora você, cheio do Espírito Santo, da palavra, de compromisso com Deus, quando o diabo olha para você, meu irmão, ele tem que cair por terra, ele sai fora, ele obedece, ele respeita, porque ele sabe que Deus é na sua vida. Quantas pessoas, homens de Deus, que andavam na rua e o diabo demoniado passava do outro lado da rua, lá caía endemoniado. O diabo respeitava, sabia que ali tinha um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Diga amém. Eu vou parar por aqui. Como é que as pessoas nos conhecem? O diabo pode nos conhecer, pode nos respeitar, as pessoas podem nos conhecer e nos respeitar, meu irmão. Mas se tem o maior testemunho
E o maior respeito é aquele que Deus pode dar de nós. Porque as pessoas, o diabo, as pessoas só nos conhecem superficialmente, por fora. Mas Deus conhece lá no interior, lá dentro. Deus olhou, o diabo chegou lá, no dia que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, os anjos, e chegou o diabo no meio deles, Satanás, e Deus logo falou: e aí, Satanás, de onde você está vindo? Estava dando um rolezinho por aí, passeando pela terra. Aí Deus falou para ele assim, perguntou para ele: e aí, você viu meu servo Jó? Vamos abrir lá Jó primeiro, irmão, para você ver o que está escrito lá. O que Deus fala de Jó. Para nós encerrar rapidinho, tá? Irmãos, nos perdoem em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 1. Olha o que a Bíblia fala desse homem, meu irmão. Eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era o quê? Era o quê? Era sincero, né, irmão? Sabe qual que é a expressão da palavra sincero? A raiz, de onde a palavra sincero deriva, meu irmão? Sabe de onde? Hoje tem uma modinha no Facebook que a pessoa põe a foto lá, né? Sem maquiagem, né? Sem maquiagem, tá aqui. Ali é o rosto original da pessoa, né? Porque no cotidiano não é aquilo, né? Não tem defeito, não tem cicatriz, não tem olheira. Por quê? Porque é o blush, o lápis, né? Modifica tudo, né, irmão? A pessoa fica uma rainha, fica uma princesa. Né? Robinho, né, Robinho? Robinho passa maquiagem. Né, Robinho? Passa não. Acho que passa. Passa uma maquiagem, né? Passa não? Aí o pessoal faz o desafio lá de botar foto lá, né? Cara estampada lá. Aí eu vi assim algumas pessoas aqui da igreja lá, falei: mas como pode ser tão feio, né? Brincadeira, não vi ninguém daqui da igreja não. Então, palavra sincera, ela vem da raiz do latim, que usava assim naquela época medieval as máscaras de cera. Então, as pessoas iam para as festas carnavalescas com aquelas máscaras de cera, né? E chegava lá na coisa, ninguém conhecia ninguém, porque era todo mundo de máscara. Então tinha aqueles que falavam assim: ó, tira a máscara, sem máscara, né? Então é daí de onde deriva-se a palavra sincero, porque a pessoa tirava a máscara, você conhecia quem era aquela pessoa. Então a palavra, a expressão sincero vem da palavra sem cera, porque as máscaras eram de cera, então era sem cera na cara, né? Então tirava-se a máscara, reconhecia de fato quem era a pessoa. Então, ser uma pessoa sincera é ser aquilo de fato que realmente é. Tem muitas pessoas vivendo na existência a vida inteira com uma máscara de cera. Uma máscara de cera, não pinturas, não uma máscara de fato de cera, mas um estilo de vida que de fato demonstra aquilo que não é. Né? Pessoas que gostam de ostentar, que gostam de ostentar na vida, no mundo ou na religião. Pessoas que não são sinceras. Né? E ele era sincero, amém? E era o que também? Era o que? Reto. Era um homem reto. É o homem do sim, sim, não, não. Tinha uma só direção, amém? E temente a Deus, e se desviava do mal. Verso 5. Perdão. Sobre o verso de número 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás:
observaste o servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ó Deus, reconhecendo, irmão, dando testemunho desse homem, dizendo: ele é homem sincero, reto e temente a Deus e se desvia do mal. Amém? Será que quando Deus olha para nós, Ele vê sinceridade em nós, meu irmão? Será que quando Deus olha para nós, vê a nossa casa em ordem, o nosso coração reto? Será que Deus vê a gente se desviando de fato do mal? Né? Tem gente que não se desvia do mal, tem gente que corre atrás do mal. Tem gente que ama o mal. Quando eu falo mal, não é a maldade, da malignidade, da ação, mas o mal no pecado, do erro, das faltas, das transgressões. Tem gente que corre atrás do mal. Mas o cristão não pode ser assim. O cristão tem que ter qualidades espirituais. Tá? Por quê, meu irmão? Porque isso, de fato, são as disciplinas da nossa vida que nos preparam para a vitória. Eu quero ser abençoado? Quero ser abençoado. Então ande reto, seja sincero, seja temente a Deus. Tira a cera da cara. Amém? Aí você vai ver Deus te abençoar poderosamente, meu irmão. Tem muita pessoa rodando o deserto ainda, muita pessoa para trás, porque não estão sendo sinceras com Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.